Pessoal, beleza? Vamos falar, acho que ele não gosta muito de esteroides anabolizantes, vamos respeitar os gostos das pessoas, né? Se você não é ciclante, não venha deciclar o ciclador. Vamos falar sobre aplicações. Isso é algo que eu vejo poucas pessoas falando, inclusive já vi algumas polêmicas, né? Vídeos de pessoas se aplicando, vídeos de, enfim, ninguém sabe de quem eu tô falando, né? Um abraço, meu amigo. Mas é o seguinte, existe sim um certo procedimento que é o recomendado para você fazer uma aplicação intramuscular. Leandro, você vai ensinar aqui como que a gente toma a bomba? Eu não. Você pode fazer aplicação intramuscular de um monte de coisa. Se você tá achando que é bomba, isso aí já é algo que diz sobre a sua personalidade, não sobre a minha. Mas vamos lá. Uma aplicação intramuscular, querendo ou não, ela é uma agressão ao corpo, certo? Não tem jeito. Isso daí é uma perfuração, é uma agressão ao tecido, né, muscular, epitelial. Então, claro, tem que se haver muitos cuidados para não haver problemas. Normalmente, tá? Normalmente, algumas pessoas, ao longo do tempo, quando começam a fazer aplicações recorrentes, começam a ficar desleixadas. Leandro, você está falando de fisiculturistas? Não, eu posso estar falando de enfermeiros aqui que fazem aplicações todos os dias em outras pessoas e ficam desleixados. Então, né, não vinha colocar bomba na minha boca, tá? Mas enfim. E começam a ficar desleixadas porque fica algo recorrente e tal. Ah, vai assim mesmo, enfim. Então, qual que seria um procedimento correto? Primeiro, você tem que ter higiene. E apesar de que, não, mas não dá nada, dá sim. Isso pode dar grandes problemas de infecção, abscesso, e você não vai querer ter esse tipo de problema. Então, no caso, uma higiene é obrigatória. Como que é feita essa asepsia? Simplesmente com álcool, um álcool comprado em farmácia, passado na região, tá? Isso aqui é um hipotético, passado ali, e você vai utilizar uma seringa nova, nunca, mas pelo amor de Deus, nunca reutilizar uma seringa. Isso é uma economia porca, porque a seringa é algo barato. Isso daí, se você for agora, vamos falar de ciclo, se for de um ciclo, isso daí vai ser 5% o valor do ciclo. Então não faça economia porca, tá? O barato sai caro. Usou, descarte. O ideal é que você tivesse a seringa, que já vem com uma agulha, e uma outra agulha. Então você utilizar essa para perfurar a substância que você quer, né? O bujão. Então você perfura, ela já perde um pouquinho do corte, você tira, descarta ela, joga fora, pega a outra, coloca e com essa sim você vai aplicar. Então você passou o álcool, fez esse procedimento e aí sim você vem e aplica. Uma dica muito legal que normalmente acontece, que vaza um pouco de sangue ou substância, né, ou líquido que você aplicou, quando você tira a injeção. Então, nesse caso, se você faz um efeito de pinça, né, você consegue diminuir tanto a dor quanto quando você soltar, o buraco vai desencontrar da pele e aí ele não vai ter por onde sair. Isso vai diminuir. Na hora de aplica lentamente, nada de velocidade. Isso vai ajudar o que você estiver aplicando se espalhar melhor e se alocar melhor no músculo, ok? Tira lentamente, não precisa fazer massagem, tá? Não tem necessidade, não... vai ajudar a espalhar o óleo. Não, na verdade a massagem vai agredir um pouco mais o tecido e isso pode causar uma inflamação mais fácil. Outra regra, jamais aplicar onde você já aplicou uma última vez. O quanto mais você puder revezar os locais, melhor. Por quê? Como eu falei, isso é uma agressão e, querendo ou não, vai gerar algum tipo de inflamação, porque é um corpo estranho dentro do seu corpo. Agora pensa só, se você aplicar hoje e amanhã você vem e aplica de novo em cima, e de novo, e de novo. Isso é a mesma coisa de você ter, por exemplo, um músculo lesionado. Lesionei meu bíceps e vou treinar bíceps todo dia até recuperar. Então, na verdade, você vai piorar esse quadro. Leandro, é a questão de misturar aquoso com oleoso. Pode ou não pode? A literatura indica não misturar. Tem pessoas que misturam e falam, não tem problema. Leandro, isso muda a absorção, por exemplo, do aquoso? Muda. O aquoso, quando é diluído com o oleoso, ele pode ficar de meia-vida mais longa. O aquoso com o oleoso não é o ideal se misturar. Então, 2 injeções separadas em locais distintos. E por falar em locais, claro, você deve estar se perguntando, qual o local que é o mais adequado? São os glúteos, então, quadrante superior de fora, então você já tem aí 2 regiões distintas, minimamente 2 pontos de aplicação. Vasto lateral é interessante, por quê? Porque o vasto lateral ele é muito grande. Se você pega, por exemplo, vou dar um exemplo que vai ficar bem fácil de entender. Se você fala, eu vou aplicar, por exemplo, no deltoide anterior, então você tem só essa regiãozinha aqui. Agora, se você tem o vasto lateral, vamos dizer que há uma inflamação dessa bolinha aqui. Vasto lateral, essa bolinha. Quanto eu comprometi aqui? 5%? 10%? Deltoide anterior, essa bolinha aqui, quanto eu comprometi? 40%? 50% do deltoide?
Então isso vai me gerar muito mais desconforto e muito mais problemas. Por isso que o músculo maior é indicado para uma aplicação. Lembrando que, Leandro, vou aplicar nas panturrilhas, no posterior de coxa que é gigantão. Toma muito cuidado porque passa ali um nervo chamado ciático. Se você acertar aquilo ali com força mesmo, paralisia. Então, muito cuidado com esse tipo de aplicação, certo? Com esse nervo ciático. Então, o ideal é glúteo, vasto lateral e, por último caso, o deltoide médio. Se não houver mais locais de aplicação, o deltoide médio também pode ser utilizado. Anterior e posterior normalmente costuma inflamar muito, tá? Peitoral pouco utilizado. Bíceps, alguns atletas utilizam, mas ainda assim não é o ideal. Tríceps, idem, tá? Esses são os melhores locais. Leandro, posso aplicar no vasto medial? Posso aplicar? Existe a possibilidade, mas como eu estou te dizendo, glúteo, vasto lateral e em emergência, deltoide lateral são os mais indicados. Qual a quantidade que cada músculo aguenta? Isso é muito legal, isso é extremamente legal. Com certeza, se tiver algum enfermeiro aí, pode colocar aqui nos comentários. A recomendação é 3 ml máximo, tá? Para glúteo e vasto lateral e 1 ml para deltoide. Mas isso é um estudo de um grupo gigantesco de pessoas. E agora sim, vamos contextualizar. Vamos pegar alguém que tem bastante massa muscular. Se você tem bastante massa muscular, você tem mais local para aplicar. Veja só, se eu pegar o deltoide de um idoso de 60 anos, qual vai ser o tamanho? Isso aqui, bem pequenininho. E se eu pegar o deltoide do Ronnie Coleman, que é maior que a minha cabeça? Então, claro, não dá para dizer que vai ser 1 ml aqui, 1 ml lá. Essa é uma recomendação. Então, 3 para glúteo e vasto lateral e 1 para deltoide lateral. Mas, se você tem um deltoide muito gigante, se você tem um vasto lateral muito gigante, você pode até aplicar mais, ainda que isso não seja nada indicado pela literatura de enfermagem, certo? Galera, locais. Existe um site que tem os locais de aplicação. Eu vou deixar aqui nos comentários, dá uma verificada, porque é mais fácil. Ali vai ter as fotos e cada local vai ser muito mais simples de visualizar. Lembrando que eu estou falando aqui de aplicações intramusculares. Existem outros tipos que eu não abordei aqui. Vai ficar só, por enquanto, no intramuscular. Coloque aqui nos comentários se você, por um acaso, não estou falando de esteroide anabolizante, não. Estou falando no geral. Aquela bezetacil, aquela, né? Se você já tomou alguma injeção, alguma aplicação que inflamou e isso, como que foi, conte-me sobre a asepsia, enfim, faça o seu mini relatinho aqui. O que você tem de histórico de vida de aplicações? Por favor, coloque aqui nos comentários para a gente tornar esse vídeo mais rico, porque quem está aqui está querendo aprender alguma coisa. Então, se tem aqui vários relatos, isso vai tornar mais agradável. A pessoa vai falar, nossa, aqui está enriquecendo bem. Lembre-se sempre, canal do Leandro Twin, eu sou o porta-voz, obviamente. Mas isso eu considero, tá? Eu considero uma comunidade. Ou seja, é um grupo de pessoas que querem aprender, onde eu sou o porta-voz. Mas, se você quer aprender, tenha certeza que todo mundo que está aqui quer. Se você tem um relato, divida agora nos comentários para enriquecer esse vídeo. Se você quiser ser o meu aluno, é só acessar leandrotwin.com.br, monta os seus treinos, tiro todas as suas dúvidas, enfim. Se tiver algum aluno meu, deixa aqui nos comentários um relato do que está achando da assessoria, de forma totalmente espontânea, tá? Leandro, eu acho ruim, falo que é ruim, eu acho que é bom, acho que é... Pode ficar à vontade, eu não tenho medo do meu trabalho, beleza? Brigadão, valeu e até a próxima.